Olá, meus irmãos, minhas irmãs do canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos, né? Mais uma vez, mais uma manhã, Deus nos concede a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui compartilhando da Palavra de Deus. Que bom poder estar com vocês mais uma vez, né? Na presença do nosso Deus, fortalecendo a nossa comunhão. Mais uma vez lembrando, não é? Antes de assistir este vídeo, né, de acompanhar o estudo, né, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar os textos, não é, que nós compartilharemos na manhã deste dia. E falaremos hoje sobre a saída do povo de Deus ali do Egito, né, um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 12. Esse é o texto básico, não é, para a reflexão, o estudo dessa manhã, não é? Mais uma vez, contaremos com o nosso painel, nosso mapa, né, interativo, nos auxiliando, né, a conhecendo a geografia da região, os passos, né, por onde o povo de Deus circulou ali na saída do Egito, né? E uma das coisas que marcaram muito essa saída ali do povo de Deus ali do Egito, né, foi que durante os primeiros meses, né, daquela jornada, daquela caminhada, nós vimos que muito mais do que sofrimentos, muito mais do que desavenças, discórdias, né, murmuração, a coisa que mais a gente gostaria de destacar é que ali o povo de Deus ele foi submetido, né, nesses primeiros quilômetros a uma provação de Deus, né, uma provação de Deus. E falar de provação de Deus, e aqui nesse caso, 5 foram as provações que Deus lançou sobre aquele povo naqueles primeiros quilômetros daquela jornada pelo deserto, né? O primeiro dela foi a incredulidade, né? Deus vai provar a credibilidade, a crença do seu povo. Depois, a provação através do medo, através da sede, da fome e da sequidão. São 5 formas que Deus estava provando, né, seu povo ali, até mesmo porque era a intenção de Deus que o seu povo conhecesse o seu Deus, né? Depois de tantos anos, né, 430 anos de cativeiro egípcio, distante da palavra de Deus, distante de Deus, ali Deus estava dando ao seu povo a oportunidade de conhecer. Para isso Deus submeteu o seu povo a 5 situações que são muito fortes na vida de todo ser humano, né? A credulidade, o medo, a sede, a fome e a sequidão, as condições climáticas daquela região ali, né? Mas eu gostaria de destacar, já que eu falei em provação, falei em tentação, é importante destacar que a provação ela vem de Deus para provar o coração do homem, ao passo que Satanás ele vem para provar, né, as intenções desse mesmo homem, né? Satanás vai levar o homem a fazer coisas que desagrada ao seu Criador. Então, é o propósito de Satanás destruir os bens feitos que Deus fez, que Deus criou, né? E por fim, depois de toda a provação, vem a vitória. E depois de toda a tentação, vem a derrota. E apesar da desobediência, a incredulidade, o medo do povo de Deus ali, Deus, né, ainda assim fez prevalecer o seu propósito. Então, depois de todas aquelas dificuldades, né, o povo de Deus prevaleceu. Então entendemos que ali eram provações que Deus estava lançando sobre o seu povo, na tentativa de que o seu povo realmente o conhecesse como um Deus maravilhoso. E no Novo Testamento nós vemos o apóstolo Tiago e também o apóstolo Paulo falando sobre tentações, provações. Em Tiago, capítulo 1, versículos de 12 ao 14, nós lemos na palavra: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio
mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Não é? Então, são duas situações em que o homem, em sua vida, ele é levado a obedecer a Deus ou seguir e cair nas astutas ciladas de Satanás. O povo de Deus estava ali experimentando essa experiência. E não é diferente conosco hoje também, né? Mesmo sendo povo de Deus, estamos sujeitos, né, a essas provações e a essas tentações. Então estamos sujeitos às mesmas paixões que Moisés, Arão, Miriam e todo aquele servo de Deus passaram ali, naquele momento da história. A primeira provação que a gente destaca é justamente a questão da incredulidade. O povo hebreu não possuía armamento, nem táticas de guerra, e por isso eles não queriam seguir ou subir pelo caminho, né? Pelo caminho do norte, era o caminho mais próximo, aqui subindo para Canaã. Mas, em tese, eles escolheram descer pelo caminho do sul, passando pelo Mar Vermelho, né, descendo até o deserto de Sinai. Mas se nós considerarmos, partindo do pressuposto que toda aprovação ela vem de Deus, então a escolha de troca de rota, na realidade não foi definido pelo povo, mas sim pelo próprio Deus. Porque sendo aqui pelo deserto, o caminho mais longo, Deus daria ao homem mais tempo para conhecer e para descobrir as maravilhas que Deus estaria disposto, como fez, a operar na vida do seu povo. Então, antes da travessia do Mar Vermelho, né, eles acamparam na cidade de Piairote, né, acamparam na cidade de Piairote. Né, mas, enquanto eles acampavam em Piairote, né, o coração do faraó mais uma vez endureceu e ele vai dizer: o que foi que nós fizemos? Nós liberamos o povo. Então ele novamente se pôs com suas tropas, com seu exército, atrás do povo de Deus. Então ele se arrependeu de ter libertado o povo e voltou realmente a perseguir. E aqui a gente vê que nessa incredulidade, né, e o povo, diante disso, o povo vai perceber que o exército de Faraó vem atrás, e o povo de Deus vai em cima de Faraó, em cima de Moisés, para questioná-lo, para duvidá-lo, para perguntar por que eles tiraram do Egito para morrer no deserto, né? E essa situação me lembra muito lá, Samuel lá atrás, quando o povo, né, mais na frente, quando o povo vai chamar Samuel, vai pedir para que Samuel constitua sobre ele um rei como as outras nações. E Samuel volta para Deus e vai perguntar: Senhor, o povo me rejeitou. E o Senhor vai dizer: não, Samuel, antes de rejeitar a ti, rejeitaram a mim como o Senhor dos Exércitos. Então, mais lá na frente da história, a gente vai ver que novamente o povo vai contra o seu líder, mas na realidade está em ato de incredulidade diante de um Deus que operou tantas maravilhas, né? As pragas ali, as 10 pragas que Deus operou, fora os outros eventos maravilhosos, né? Então eles, ao culparem Moisés, na realidade eles estavam culpando a Deus. Então, mais uma vez, a demonstração de incredulidade do povo de Deus. Mas mesmo esse povo, na incredulidade, não é? Deus vai fazer prevalecer a sua vontade. Daí nós afirmamos que são 5 as provações que Deus vai lançar sobre o povo hebreu ali, e agora o povo de Israel, né? Naquele momento da história. A segunda provação que a gente descobre, a gente percebe, é a questão do medo. O povo estava aflito com a possibilidade das tropas de Faraó alcançá-los e prendê-los e trazê-los de volta para o cativeiro no Egito. Então Moisés procurou o Senhor, que lhe disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. A responsabilidade agora é do povo. Deus estava fazendo uma parte dele, mas cabia também ao homem fazer a sua parte. Deus abençoa, Deus libera a bênção, mas compete ao homem
lutar para obtê-la. E essa é uma lição muito forte que nós recebemos em nossas vidas. Muitas vezes nós oramos a Deus, clamamos a Deus, pedindo a Ele providências, pedindo a Ele bênçãos, mas nos acomodamos. Cabe a nós pedir, não é? Mas cabe também a nós batalhar, lutar, se esforçar para conquistar, como a gente vai ver mais na frente da história, o povo de Deus tendo que lutar para conquistar a promessa e da terra prometida. E quando o exército egípcio estava prestes a alcançar o povo, Deus mandou que Moisés tocasse nas águas e o mar se abriu, não é? O texto diz que veio um vento do Oriente, um vento forte, e afastou e separou as águas, e o povo de Deus passou por ali. E o mais incrível, um outro evento maravilhoso que Deus vai operar, e o povo vai perder da memória, é que o texto lá em Êxodo capítulo 14, versículo 29, vai dizer: e eles passaram a pés enxutos. Ali aquele grande mar, durante séculos, milênios, desde a criação dele, molhando aquela terra ali no fundo, de repente, um simples gesto, não é, de um homem mortal, sob a autoridade de Deus, toca nas águas, o mar se abre em dois grandes paredões, não é, e o povo passa por ali a pés enxutos. Esse é um fenômeno maravilhoso, incrível, notável, vindo tão somente do nosso Deus, né? E ainda assim nós temos medo quando Deus nos manda, quando Deus nos conduz a uma missão. A terceira provação que nós entendemos que Deus submeteu ali aquele povo foi a da sede, né? Para o homem é difícil, realmente quase impossível viver muitos dias, né, sem água. Então, depois de alguns dias sem água, chegaram a um lugar chamado Mara, e não havia ali a água, e a água que tinha era amarga, né? E essa água sendo amarga, e alguns querem entender que era saloba, né? Realmente região de deserto, muito sal, muita salinidade na terra, é muito provável que realmente essa seria uma água salobra. Mas ainda em Êxodo capítulo 15, versículo 25, Deus faz mais uma vez por intermédio de Moisés e lançou sobre aquela fonte, sobre aquelas águas, um arbusto, o texto não se refere, mas lançou, tornando aquela água de salobra em água doce, em água potável. Mais uma maravilha que Deus operou diante daquele povo e através de um homem chamado Moisés. E ele seguindo caminhada deserto adentro, né, eles chegaram a um lugar chamado Mara, que é justamente amargo por conta do amargor de suas águas. Caminhando mais para o sul, né, chegaram a um oásis chamado de Elim, né, um lugar chamado Elim, e naquele local dali eles encontraram, não é, 12 fontes de água doce e 70 palmeiras. Veja que a jornada do povo de Deus ali naquela região, ela é registrada. Deus fez questão de registrar, não é, aquela jornada ali, para que ficasse realmente como marco histórico. E os lugares, a gente vai perceber ao longo do nosso estudo, ao longo da jornada, de que esses lugares foram marcados. Então, são fatos históricos que comprovam a veracidade da história das Sagradas Escrituras. Em seguida, partiram para mais o sul, chegando ao deserto de Sim, né? A região do deserto de Sim, na direção justamente de Sinai, do Monte Sinai, né? Então, veja que ele sai lá, né, de Piairote, desce até chegar ao Monte Sinai, ou conhecido também como Monte Horebe. E o povo segue na sua saga, e sob a aprovação de Deus, agora desta vez a aprovação pela fome. É aquele negócio, mexeu com a barriga, o negócio fica mais difícil. Então, por cerca de 30 dias ou mais, faltou comida, e a fome apertou, e foram justamente reclamar ao seu líder, a Moisés. Lembrando que cada vez que o povo se queixava a Moisés, se queixava de Moisés, na realidade eles estavam se queixando de Deus, porque Moisés já havia mostrado para o povo que a sua autoridade tinha vindo do alto, do eu sou, do Todo-Poderoso, e ainda assim o povo continuava na sua incredulidade
e na sua murmuração. Então Moisés ora a Deus e Deus manda o maná. E o maná foi mais um fenômeno marcante na história do povo de Israel. E aqui o maná, o pão que caiu do céu, já apontava para Jesus Cristo lá na frente. Jesus Cristo, o pão da vida, o pão que desceu do céu. E esse maná ele tem alguns significados, né, para nós, significados teológicos. O primeiro dele é que Deus é o Deus provedor, não é? E esse Deus provedor é cantado muito nas músicas, né? Nos hinos, Kleber Lucas, quando ele canta lá, Jeová Jireh, né? O Deus provedor. Deus proveu o alimento material e também o alimento espiritual. Assim como Deus proveu o alimento no deserto, Jesus é o nosso alimento para o corpo, enquanto nos chegamos no céu, na Canaã celestial, né? A terra prometida para aqueles que creem no Senhor e na salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por fim, o maná foi o alimento que caiu do céu de maneira sobrenatural. O interessante é que a cada dia Deus ordenou que eles apanhassem apenas aquela quantidade ali, não era o suficiente para um dia. E muitos deles, né, conscientemente ou não, mas guardavam mais. E quando eles iam ver no outro dia, estava estragado. Então, a cada dia Deus mandava porção suficiente para aquele dia. Apenas como chegava da sexta para o sábado, né, no sábado, no dia seguinte seria o sábado, então eles pegavam porção dobrada para 2 dias. Né? E quando chegava no outro dia, estava lá o alimento sadio, o alimento intacto, e eles consumiam. Né? Então veja que o maná, ele foi realmente uma providência de Deus, né? Enquanto o povo estava ali no deserto, não podia plantar, não podia colher trigo, mas Deus, através do maná, durante 40 anos, Deus supriu as necessidades daquele povo ali, sustentou aquele povo com aquele alimento completo, rico nas suas proteínas, né? E me faz lembrar, né, também que as sandálias que o povo saiu do Egito, elas não se estragaram ao longo da jornada. Se nós, meus irmãos, pegarmos esses textos, né, e formos nos debruçar sobre eles, para estudá-los, para vê-los, para meditar sobre eles, a gente vai ver as maravilhas que Deus realmente opera e, às vezes, nós nem percebemos, né? Mas ali mostra a providência de Deus no nosso deserto, o deserto de nossas vidas. Outro fenômeno extraordinário foi a questão das codornizes, né? Porque eles tinham pão ali, o maná, mas chegando um determinado momento que eles queriam carne e pediram a Moisés, nos tirasse do Egito, né? Nós lá tínhamos cebola, tínhamos carne, e eles vão pedir carne a Moisés, né? Vão pedir carne a Moisés. E Moisés, mais uma vez, fala com Deus, né? E num texto fora do texto, não é, de Êxodo, mas é um texto que registra também a história daqueles fatos, né? E em Números, capítulo 11, versículo 33, nós vamos ler que Deus realmente repreendeu ali o povo, Deus castigou o povo severamente pela sua murmuração. E eles pediram carne a Moisés, e Moisés orou a Deus, e Deus vai, no versículo 33, né? No versículo 33 do capítulo 11 de Números, nós vamos ler o seguinte: quando a carne estava entre os seus dentes, ou seja, eles ainda estão comendo aquelas codornizes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, né? E nas pesquisas que nós temos feito, né, a pesquisa vai dizer que essa quantidade de codornizes era tão grande que elas chegavam quase a um côvado, ou a 2 côvados, né? Que um côvado equivale mais ou menos a 45 centímetros, ou seja, 2 côvados, cerca de 90 centímetros, 1 metro de codornizes ali. Então eles comeram até fartar, né? Mas enquanto a carne ainda estava no seu dente, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele povo e houve uma grande mortandade, né? Ali pela ação de Deus por conta da incredulidade, da murmuração do seu povo. A quinta e última aprovação que a gente pode extrair desse episódio é a aprovação pela sequidão, né? Seguindo a jornada, acamparam em Refidim, né? Outra cidadezinha aqui mais ao sul, que em direção justamente ao Sinai, e novamente ali a água faltou, e os israelitas mais uma vez murmuraram
contra Moisés, né, reclamando porque eles haviam tirado do Egito. Capítulo 17, versículo 3. E aí a gente chega àquela conclusão, uma frase muito conhecida nossa hoje, quando dizemos: por mais incrível que pareça, foi mais fácil tirar os hebreus do Egito do que tirar o Egito dos hebreus. Veja que frase simples, mas uma frase tão terrível. Foi mais fácil tirar os hebreus do Egito, tendo que fazer todas aquelas maravilhas, do que realmente tirar o Egito do coração daquele povo de coração duro. Então, por causa da provação e da contenda, o nome desse lugar foi denominado Massá, que significa provação, e Meribá, que significa contenda. Êxodo 17, 7. É por isso que eu falo para você, né, acompanhar com sua Bíblia aberta, vai acompanhando esses textos e você vai vendo ao longo da leitura, ao longo do estudo, né? E por isso nós estamos buscando justamente esse mapa interativo para que vocês possam acompanhar a jornada, não é? Vai ser um trimestre de estudos, não, 13 lições, e nós vamos acompanhar com o auxílio do nosso quadro interativo, né? E para concluir, eu gostaria de dizer 3 coisas. Primeira, a jornada de Israel foi toda marcada pela murmuração. Murmuração foi a palavra-chave que caracterizou o povo de Deus ali, o povo hebreu saindo ali do Egito. Em segundo lugar, deixaram de ver as bênçãos e se puseram a se queixar. Eles deveriam ter visto a bênção. Deus estava se revelando a eles de maneiras magníficas, extraordinárias, um privilégio extraordinário para um povo que não estava habituado com a guerra, não tinha preparo de guerra, mas tinha um Deus todo-poderoso que supriu a eles em todas as suas necessidades, água, comida, roupa, nada faltou para aquele povo dali, aquele povo que saiu com uma grande quantidade em recursos, né? Por conta do despojo que foi retirado ali do povo egípcio na ocasião da saída. E por último, fica aquela pergunta, né? Diante de nossas vidas, de nossos passos, qual tem sido a nossa posição, não é? Nós temos reconhecido o que Deus tem feito em nossas vidas, nós temos louvado, nós temos agradecido, nós temos bendito o nome do Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas, lembrando tudo que Ele tem feito e o que Ele mais fará em nossas vidas e através de nossas vidas, ou temos murmurado como aquele que reclama pelo copo meio vazio. E nesse momento nós somos chamados a refletir, a pensar qual tem sido as nossas vidas. Eu particularmente tenho tirado as minhas lições, não é, a respeito desses textos. Eu tenho aproveitado as ricas mensagens que o Senhor tem nos dado através desses textos. Foram dias difíceis, tempos duríssimos, não é? Perseguições. Talvez nós não tenhamos jamais dimensão de quão duro foi a vida daquele povo ali. Mas também nós talvez não tenhamos experimentado presencialmente, não é? Aquelas maravilhas que Deus fez proporcionalmente ao sofrimento daquele povo. Então Deus, ele se revela. Deus, na manhã desse dia, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender melhor a tua vontade, Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela manhã desse dia, pelas ricas mensagens, Senhor, que o Senhor tem nos trazido, e que nós precisamos, Senhor, encarar que nossas vidas como verdadeiras provações tuas, ó Pai. Oportunidade de crescermos, oportunidade de avançarmos, oportunidade, ó Pai, de estarmos mais perto de Ti, oportunidade, ó Senhor, de transformar as nossas vidas por intermédio da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Teu Filho Jesus, o maná que Tu mandaste dos céus para nos alimentar enquanto aqui na terra, mas para nos conduzir para Canaã celestial, Pai. Então estamos, ó Pai, nessa jornada, somos peregrinos nesse mundo e nessa vida, mas contamos com um Deus Todo-Poderoso, com o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. E ao longo dessa história, Senhor, dessa saga, desse Teu povo aqui, ó Pai, nós aprenderemos, ó Senhor, que o Senhor é Deus Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissim, o El Shaddai, e conheceremos, ó Pai, todos os nomes, ó Pai, que são atribuídos a Ti, pelos Teus feitos na vida do Teu povo.
Por isso, ó Pai, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição, de mais um estudo, né? Certo de que a palavra de Deus ela nos enriqueceu, nos tornou servos fiéis, servos melhores, que nós prossigamos em conhecer a Deus e obedecer ao nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, que por intermédio do seu Filho Jesus nos libertou das garras do pecado, do deserto e nos trouxe para a sua Canaã prometida. Estamos nessas jornadas, mas certo de que alcançaremos lá a Canaã, seja quanto tempo forem necessários, mas estaremos lá com o nosso Deus. Deus estará lá na Jerusalém celeste, esperando por cada um de nós. Então somente creiamos e prossigamos em servir e adorar ao nosso Deus, né? Fica aqui mais uma vez o nosso abraço para cada um de vocês. Mais uma vez, compartilhe esses estudos com outros irmãos, com parentes, com vizinhos, com amigos, para que eles, através desses estudos, conheçam um pouco da história do povo de Deus e, através da história do povo de Deus, eles venham a conhecer Deus e a Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Autor e consumador da nossa fé. Fiquem todos na paz do Senhor, querendo Deus, no próximo domingo, e Deus tem querido, nós estaremos juntos novamente com mais um estudo sobre o Êxodo, né? Sobre a saída do povo de Deus ali do Egito até a Canaã. Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço para todos. Tchau.